Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Alice Duarte, eu sou facilitadora de constelação familiar e essa live de hoje é dedicada para falar sobre a catástrofe climática que o país está assistindo no Rio Grande do Sul e falar aqui para vocês, trazer uma visão sistêmica e ampliar um pouquinho o nosso olhar para a gente falar sobre a nossa ação no mundo. Então sejam bem-vindos. Chat entrou. Sushi, entrou. Sushi, não consigo entender. O resto da Ruth Ferrari, seja bem-vinda. Eu quero pedir vocês que já estão entrando. Luciana, seja bem-vinda. Vocês que estão entrando aqui na live, eu peço que vocês apertem um aviãozinho, já compartilhem. Eu vou também aqui compartilhar com algumas pessoas que eu gosto, que eu sei que podem chegar aqui, que podem vir para assistir essa conversa aqui. Não é, a ideia não é fazer uma aula, tá? É realmente ter uma conversa profunda, trazer a visão sistêmica para vocês e juntos a gente ir somando esse olhar e fazer com que essa mensagem possa ser difundida. Eu quero fazer um aviso para quem está entrando, tá? Essa não é uma live para quem para quem foi atingido por essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Não é voltada para a população do Rio Grande do Sul, que está muito mais impactada do que nós, que está vendo aquilo lá ao vivo, muitas vezes da janela, que tiveram parentes atingidos. Para essa população especificamente, eu recomendo alguns conteúdos aqui no meu perfil, principalmente em relação aos primeiros cuidados psicológicos, em casos de catástrofe climática, em caso de desastre, de choque, porque o que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul, que a gente está assistindo lá, é um trauma de choque. Boa noite, Diógenes, seja bem-vindo. Peço que vocês que estão aqui entrando já compartilhem essa live para o pessoal ir chegando. Então, de novo orientando, essa não é uma live voltada para quem está, né, diretamente atingido. Para isso eu tenho no meu perfil do Instagram, eu tenho um carrossel bem educativo falando sobre os primeiros socorros psicológicos que são que podem ser aplicados por qualquer pessoa, não precisa ser da área da saúde mental. E também tenho alguns vídeos que eu coloquei também falando sobre como tomar algumas medidas simples para amortecer, para reduzir o impacto desse trauma de choque, tá? Então, essa conversa que nós vamos ter aqui hoje não é para as pessoas diretamente atingidas, mas é para todo mundo, para todos os brasileiros, para quem mora fora do Brasil, para a gente estender um pouquinho essa conversa. Então, eu tenho absorvido muito do que tem acontecido, eu tenho absorvido muitas informações científicas, consumindo, né, as notícias e digerindo todo esse processo. E veio dentro de mim uma vontade, foi crescendo dentro de mim um movimento, uma necessidade de trazer para vocês esse olhar. E eu precisei primeiro decantar tudo isso que eu estava vendo, decantar o meu olhar, para poder trazer uma coisa para vocês mais consistente. E também, né, as coisas ainda estão acontecendo lá, todo mundo foi impactado, então não era o momento ainda de trazer esse conteúdo, então eu quis esperar um pouquinho, tá? Eu quero começar a falar. Então, hoje, o que nós vamos falar? A gente vai falar, claro, né, de planeta, de mudança climática, qual que é nosso papel diante dessa catástrofe e dessa mudança que já é algo que não dá para voltar atrás. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Então, diante de algo que é iminente, ou que muito provavelmente não tem volta, como é o que alguns cientistas falam, o que nós podemos fazer, qual que é o nosso poder de ação? Porque
Eu sei que não tem como, né, a gente acompanhando essas notícias e a gente ficar super impactado emocionalmente, psicologicamente, a gente se sente paralisado, não só, principalmente, obviamente, as vítimas diretas, mas nós que estamos assistindo as imagens, e elas são muito impactantes, elas são muito perturbadoras, a gente fica muitas vezes paralisado, a gente quer ajudar, a gente acha que não é o suficiente, mesmo que a gente queira ajudar, não é o suficiente. E a gente pode se sentir um pouco desesperançoso, né, diante disso, impotente diante disso. Mas eu venho trazer aqui uma visão que sim, no primeiro momento ela é impactante também, ela traz a gente para a realidade, ela traz um sacode, mas ao mesmo tempo ela aponta caminhos de solução. Arnaldo, seja bem-vindo, boa noite. E vocês sejam bem-vindos. Olha, vocês que estão entrando de novo, compartilhem essa live para o pessoal chegar ao vivo e a gente participar dessa conversa. Eu quero que seja uma conversa mesmo, que não seja, né, não é o objetivo, que não é ser uma aula expositiva. Seja bem-vinda. Então, essa chuva, vocês estão acompanhando, né? A chuva catastrófica no Rio Grande do Sul, ela coincide com a temperatura recorde do planeta para o mês de abril. Coincide. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Carolina, vão entrando, vão compartilhando essa live para o pessoal chegar. Clica aqui no aviãozinho, assim você leva esse conhecimento para mais pessoas. A gente precisa despertar as nossas consciências, a gente precisa muitas vezes pegar na mão das pessoas, né, das pessoas que a gente ama, trazer para essa conversa, para a gente ter mais pessoas despertando essa consciência. Elô, seja bem-vinda, querida, que bom ter vocês aqui. Então, essa chuva, ela está coincidindo com o recorde de temperatura do planeta para o mês de abril. E também com um calor sem precedentes para essa época do ano, aí na região centro-oeste do país, na região sudeste. A gente está vivendo aqui eu falo de Curitiba, no Paraná, que é a capital mais fria do Brasil. Num mês como esse, em maio, a gente já estaria usando casacos pesados de frio, gorro e tudo mais. Temperaturas aí de 6 graus, às vezes geando, né, para o mês de maio. E a gente está vivendo há bastante tempo um alto verão que não vai embora. E o que isso aponta, né? A gente vê políticos, a gente vê população, a gente vê a galera geral numa espécie de transe diante dos dados científicos. Há décadas estão falando sobre mudança climática, sobre mitigação, sobre impactos, fazendo prognósticos. E o fato é que hoje as pessoas estão num negacionismo assustador. Então a gente está falando aqui de trauma e a gente está falando que esse é um trauma coletivo e a gente está falando de um transe coletivo também. Das pessoas diante de dados científicos, meteorológicos, estudos de registros, a gente está lidando com dados mostrando que o planeta está aquecendo, mostrando já os resultados. E o que a gente vê ainda é muita gente negando isso, né? Então, eu até trouxe uma fala para trazer para vocês do físico brasileiro, do Marcelo Gleiser. Ele é um pesquisador e professor da Dartmouth College, nos Estados Unidos. Ele acabou de lançar um livro que eu li um pouquinho da sinopse, li a entrevista dele. Eu super recomendo que vocês vão atrás desse livro, porque eu fiquei com vontade também de ir atrás e ler. O livro recém-lançado dele é O Despertar do Universo Consciente. Então, ele é um cientista, ele é um físico brasileiro, que hoje trabalha com pesquisa nos Estados Unidos. E a fala dele, que eu recortei para trazer aqui para vocês, fala assim: acho que existe uma espécie de dissonância cognitiva na maneira como as pessoas estão reagindo às mudanças climáticas. É como se você tem uma onda que está crescendo lá longe, bem longe, e você pensa que não vai bater na praia, que ela vai quebrar antes. Mas acho que essa onda vai bater na praia e a gente tem que se preparar para isso. Isso foi a fala dele. E né, não é questão de ser alarmista ou não, o fato que a gente precisa sim falar sobre não só mitigação, mas o que fazer, né, com aquilo que já está aí,
Porque mesmo que a gente reduza a zero as emissões de carbono, esse movimento que está aí, ele já tem uma inércia, ele já vai continuar, né? E essa tragédia lá do Rio Grande do Sul, ela é capaz, ela tem um potencial de alcance dramático, né? Capaz de tirar a população do transe e dar esse choque de realidade. E fala assim, nossa, mas precisa sofrer tanto, precisa para as pessoas acordarem, para as pessoas despertarem, precisa ser pela dor. Para muitas pessoas precisa às vezes de um choque para as pessoas saírem realmente desse transe. Então assim, não adianta a gente estar num ponto que a gente fica lá cobrando dos países ricos, dos países desenvolvidos, que são os países do hemisfério norte, redução das emissões de CO2. Afinal, eles têm as maiores indústrias, os maiores PIBs, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de China, de Rússia, de Europa inteira. E tem uma cobrança natural em cima deles, porque eles são os maiores emissores e eles detêm a maior tecnologia também para mitigação e para adaptação de nós seres humanos diante dessas mudanças climáticas. Pessoal querido que está aqui, que estão aqui assistindo, né? Dá tempo aí de você chamar os seus queridos para essa conversa, compartilhe. Olá, Elo Cardoso. Olá, Marcelo Rotem. Mônica Guimarães, sejam bem-vindos. Então, o que a gente está vendo, tá? A gente tá numa postura, é claro, revoltado, né? Porque assim, a gente sabe que aquilo lá foi avisado, aquela catástrofe foi avisada ali desde 2014, 2015, os cientistas estão avisando que aquilo lá ia acontecer. A gente tem uma raiva desses governantes que não fizeram nada para mitigar ou para adaptar a cidade, adaptar a região para enfrentar tudo aquilo lá. Camila, seja bem-vinda. E a gente fica com essa revolta querendo que o governo, querendo que os três poderes, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, as forças armadas, que façam alguma coisa em relação a isso. A gente fica querendo que os países desenvolvidos façam algo em relação a isso, mas o fato é que os países desenvolvidos não estão fazendo nada significativo em relação a isso, tá? Eu vi uma imagem de satélite da NASA mostrando um mapa das emissões, principalmente de gás carbônico. Seja bem-vinda, Aline, Calola, Isa, boa noite. E você vê nitidamente, né, as emissões, aquela fumaça marrom, toda deslocada para o hemisfério norte do planeta, para os países desenvolvidos, assim, 80%, 90% das emissões concentradas lá. E é esperado que a gente cobre sim deles, né? Mas eles não fazem, o governo não faz. Daí a gente fala assim, tá, o governo não faz, vamos cobrar das indústrias, dos grandes, né, do agronegócio industrial, das grandes indústrias poluidoras, que se comprometam com uma mitigação, com uma redução das emissões e lá. Mas as grandes indústrias não fazem. E por que não fazem? Eu estava conversando com meu irmão sobre isso e eu já chego lá. A gente teve uma conversa bem interessante. Para quem não sabe, o meu irmão, ele é engenheiro ambiental, ele é PhD na área, ele trabalha há mais de 10 anos, quase 15 anos com pesquisa lá nos Estados Unidos, pesquisa na área ambiental, e a gente teve uma conversa bem interessante esses dias, e eu falei assim, nossa, eu preciso trazer isso aqui para minha comunidade, e trazer isso também sob um olhar sistêmico, né, unindo a ciência, unindo a espiritualidade, trazendo esse olhar sistêmico. E nessa conversa a gente falou assim, a gente fica querendo que esses gigantes façam alguma coisa, né, O fato é que assim, o governo não faz nada porque o governo ele é mantido, ele é sustentado pelas grandes corporações. Então o governo ele está a serviço de políticas e de medidas que beneficiem as grandes corporações, porque são elas que mantêm a máquina pública, elas que mantêm, enfim,
as campanhas, e não só as campanhas, a gente sabe que tem muita corrupção por aí também, né? E as indústrias, e as grandes corporações, e os gigantes do agronegócio industrial também não vão tomar a frente desse movimento, porque eles querem lucrar mais, eles querem continuar ganhando dinheiro. E tudo fala, não, a gente tem que aumentar o PIB, então vamos consumir, vamos gerar consumo para aumentar o PIB, porque como se a única forma de gerar prosperidade e riqueza fosse aumentar consumo e aumentar PIB, né? É uma visão bastante estreita. E nessa conversa com meu irmão, ele trabalhou muitos anos com pesquisas que foram financiadas pelo Ministério da Agricultura nos Estados Unidos. Ele é engenheiro ambiental, trabalha com cálculos matemáticos complexos e manipulação de dados, de informações sobre clima. E não é patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente, é pelo Ministério da Agricultura. Então você pode imaginar por quê. Por quê? Que grandes volumes de pesquisas são patrocinadas pelo governo e voltadas para a agricultura. E ele falou, né, que eles estão estudando agora o índice, estão batendo os dados de elevação de temperatura global com potencial de elevação das precipitações, das chuvas. Então, faz um pouco sentido se a gente olhar de forma leiga, né? Esquentou a panela, começa a evaporar mais água. Evaporou mais água para a atmosfera, precipita mais, né? Um princípio assim razoável. Mas eles foram observar os dados, fizeram lá as projeções e viram que, na verdade, embora o planeta esteja mais quente, não necessariamente está aumentando a quantidade de chuva. A quantidade de chuva que está aumentando é um número assim quase irrisório. Eles nem têm não é que seja irrisório, não é significativo. Mas o que eles foram vendo que realmente o que impacta é no regime das chuvas, na quantidade, no volume e na localização dessas precipitações. Então, muita precipitação numa região e pouca precipitação em outras. Em algumas, muita, como que a gente viu no Rio Grande do Sul, um volume absurdo, diluvial, com uma frequência. A gente teve um evento lá recentemente em setembro e de novo agora, né? Então, um aumento gigantesco de precipitação em algumas regiões e seca em outras. É o que a gente está vendo agora no Brasil, num micro universo, né? Considerando todo o globo. Agora, ele estava falando que nos estudos sobre aumento de projeções de aumento de temperatura no planeta, eles estavam vendo que nos Estados Unidos a previsão mais negativa, mais pessimista, é que chegue ao final deste século com um aumento de 6 graus nos Estados Unidos. 6. É algo que está aí, são cientistas que estão observando. Então, assim, o que nós fazemos diante disso, né? Eu não trouxe aqui também isso só para ser alarmante, mas para a gente, como adulto aqui, olhar para a realidade e ver qual que é o nosso papel, qual que é o nosso poder de ação diante disso tudo. A gente tem que considerar que o Brasil, ele é quase totalmente dependente de energia retirada dos nossos recursos hídricos. Tem pouca coisa eólica lá no Nordeste, tem iniciativas aí privadas sobre geração de energia solar, mas o fato é que a nossa matriz energética é hídrica. Agora, e se sobrar chuva? Estou falando aí, por exemplo, pegue, por exemplo, o Rio Iguaçu, que é um dos maiores do país também, que tem aqui no Paraná, que atravessa o Paraná e deságua lá em Foz do Iguaçu, né? Todo mundo conhece Foz do Iguaçu, sabe o que é, né? A potência daquele volume de água, o potencial de energia daquele deslocamento de água, por isso que eles fazem, por isso que nesse rio da nascente a Foz tem 7 barragens de geração de energia. Então imagine um estado como o nosso, com uma quantidade de absurda de água, né? O impacto que isso teria e a ponto de
né, o impacto ambiental se essas barragens, por exemplo, estourassem. Ou o contrário, mudar o regime de chuva a ponto de o estado virar uma seca, né? Baixa o nível do rio, não tem energia, não tem movimento de água suficiente para gerar energia. Olha o caos econômico que não vira. Então isso é muito sério. É muito sério, a gente está fazendo assim, né? Fazendo assim. Não só o governo, não só empresas. Nós, sociedade civil, e aqui chamando aqui nós, né? Eu incluído, nós, responsabilidade, chamando a gente para nossa responsabilidade. Então, assim, essa postura que a gente tem de ficar cobrando, né, os 3 poderes, cobrando que eles façam uma adaptação, uma mitigação, essa postura de cobrar das grandes corporações, gente, a solução não vai vir de nenhum deles. Sinto lhes informar, a solução não vai vir de nenhum deles. Não virá de nenhum desses atores. Até porque, assim, a gente que fica nessa postura de cobrar, agora eu tô falando tudo isso aqui, eu não sou cientista, tá? Eu tô trazendo dados científicos, né? Eu sou jornalista, eu gosto de buscar informações de fontes confiáveis, eu tô trazendo essas informações pra gente ampliar o debate, tá? Pra gente falar, assim, de ciência, mas a gente ampliar o debate pra visão sistêmica. Então, se a gente ficar nessa postura de cobrar, né, desses poderes, ou de ficar julgando eles, que eles deveriam estar fazendo e não estão fazendo, que a gente que nessa postura julgadora, a gente está num estado do eu parental, a gente não está no adulto. É como se eu tivesse, né, numa postura acima do governo, acima das grandes corporações e dando de dedo e dizendo o que elas têm que fazer, o que elas estão fazendo de errado, educando, reprimindo. Eu tô numa figura parental, eu não tô no meu adulto. Aqui eu tô falando trazendo conceitos da análise transacional de Eric Berne, onde ele divide o nosso eu, o nosso ego, em três arquétipos, né? O arquétipo do pai, que eu gosto de chamar de figura parental, para a gente não ficar numa visão muito machista e patriarcal, nosso estado parental, nosso estado do nosso eu adulto e nosso estado do eu infantil. E agora, se do outro lado a gente se sente, por outro lado, impotente, se a gente fica num lugar de querer receber ajuda, querer que a solução venha de fora, numa postura mais passiva, a gente daí está no nosso estado do eu infantil. E o que eu proponho aqui para vocês? Quando a gente começa a compreender a visão sistêmica e começa essa jornada de autoconhecimento, amadurecimento psíquico, a gente vai entender qual estado do eu que eu estou agindo. E eu convido vocês vamos olhar para isso agora com o nosso estado do eu adulto. Então, o que é estado do eu adulto? E eu vou trazer o exemplo que todo mundo está vendo, né? Quando a bomba caiu, olá Paula, Porto Belo, Tea Time, Newton, o pessoal chegando. Gente, vocês que estão chegando aqui, aproveitem, compartilhem para trazer o pessoal aqui para assistir ao vivo. Conversa aqui, vai ser muito mais legal. Vocês podem mandar também comentários, a visão de vocês, as perguntas de vocês, que depois, com o maior prazer, eu vou ler e vou responder tudo, tá? Então, o que seria uma postura adulta? O adulto não acusa. E o adulto não se sente culpado. O adulto não fica esperando que a ajuda venha dos outros. O adulto, ele assume as consequências, assume os danos e se responsabiliza. Ai, mas Alice, qual que é a minha responsabilidade nisso tudo que tá acontecendo? Vocês têm noção de qual que é a responsabilidade de vocês? Vocês têm consciência disso? Claro, gente, eu tô falando assim, a gente tá falando que algo que tá desembocando agora de ações que estão ali acontecendo desde a era industrial, né? Então, hoje a gente vive numa cultura de hiperconsumo, de desperdício. Então, vamos ampliando aqui, tá? A gente vive numa cultura, a gente tá num capitalismo selvagem. A gente não encontrou um jeito de
deixar esse capitalismo de modo que respeite, que não crie ou não alargue as desigualdades. A gente não conseguiu conceber um capitalismo que traz igualdade de oportunidade ou equidade para todo mundo. A gente não vive num capitalismo que respeita o planeta Terra. A gente vive um capitalismo que quer extrair, que tem aquela ganância, que quer acumular, né? Que quer acumular. Esses dias eu vi um post de um macaquinho, né? De uma foto, eu não sei onde que eu vi. Era uma foto de um macaquinho comendo uma banana. Então imagine se esse macaquinho ele começasse a acumular bananas. Ele fosse lá, recolhesse uma para ele e mais de um cacho, e fosse lá acumulando, escondesse e deixasse todo o seu clã, todo o grupo dele sem bananas, passando fome. A gente não vê isso na natureza. Mas vamos lá, vamos adiante. Então, eu falei de postura adulta, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente vem herdando uma cultura. Ai, mas Alice, eu não criei essa cultura, eu não criei o capitalismo, eu não criei o consumismo. Ok, a gente veio de uma cultura, a gente veio, né, lá da era industrial, de uma poluição, de destruir tudo, de desmatar tudo. Agora aí começou a vir, né, as leis ambientais, preservar o meio ambiente, a gente foi evoluindo, tá? Então, assim, a consciência que tinha nossos ancestrais de 200, de 300, de 500 anos atrás, foi uma evolução de consciência. Mas não importa quem começou. Não adianta a gente ficar olhando para trás e culpar os nossos ancestrais ou culpar os colonizadores. Essa conta chegou para a gente pagar. Não importa quem extraiu, né? Essa conta chegou. Então, o que a gente vê? Por que essa conta chegou? A gente veio de uma sociedade patriarcal que via a natureza como algo selvagem, a mãe natureza, né? A mãe natureza tem princípio feminino. Por quê? Porque ela gesta, ela gera vida. Ela fornece alimento. Ela fornece a vida, ela fornece as condições dessa vida crescer e ser sustentada. E a mentalidade lá do passado era de a natureza é algo indomável, selvagem, imprevisível, vamos domá-la. Vamos controlá-la. Então a gente tem, né, o masculino se sobrepondo sobre o feminino. E essa mentalidade, a gente nasceu imerso ainda nesse caldo cultural. Então a gente segue tocando baile sem refletir sobre o que a gente faz, sobre como a gente vive, o que a gente compra, o que a gente prioriza. A gente segue a manada. A gente segue a manada. A Elo falou, estamos todos no planta, todos somos, deixa eu ver o que ela falou aqui. Todos somos responsáveis por ele. Não sei se eu entendi. Pode ser que a gente não tenha, né, sido diretamente responsável por tudo isso, como eu falei, isso vem desde a era industrial, né? Desde as grandes do planeta, né? A gente é responsável, exatamente. E hoje a ciência, eu trouxe aqui dados da ciência para vocês, né? É importante a gente sim falar de ciência, a ciência nos serve, a ciência evolui, ela traz um monte de benefícios, mas também a ciência, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela vem, nesse automatismo, que também veio e nasceu nessa herança patriarcal de controle, né, de não estar em harmonia também com a natureza. Então essa ciência que chega hoje pra gente, ela também é uma ciência materialista. E o que vai dar a solução pra gente é justamente o cruzamento. A gente precisa integrar o princípio masculino e o princípio feminino.
Não um guerreando e controlando e se sobrepondo sobre o outro. A gente precisa cruzar os dois. A gente precisa integrar os dois. O princípio masculino e o princípio feminino. Então, a gente precisa integrar a matéria com o espírito. E o que a gente vê hoje é uma ciência materialista, que está em função da matéria, do dinheiro, da extração, do acúmulo. Não é uma ciência que está a serviço da harmonia, da integração de tudo, do lado espiritual. Então, a gente vai ter uma mudança de civilização, uma evolução de consciência quando a gente cruzar os dois. Quando a gente, de fato, conseguir ter uma ciência espiritualista. A filosofia da constelação familiar, ela chega, e não só ela, estou trazendo ela porque eu, é a minha área, a minha especialidade, mas muitas outras, a filosofia e tantas formas de observar a natureza, tantas formas de se conhecer as coisas do universo. A visão sistêmica, a filosofia da constelação familiar, o método fenomenológico de observação veio com essa proposta de sim trazer a matéria e sim trazer o espiritual junto, de integrar os dois. E hoje a ciência ultrapassada, a ciência materialista vem e crucifica saberes que não seguem essa lógica. Crucifica saberes como a constelação familiar, como se fosse ainda, como se estivesse ainda no tempo da Inquisição, onde só existe um jeito de observar a realidade, de entender o mundo, que é a verdade, que esse ponto de vista é o validado, baseado em evidências, como eles gostam de falar, que essa é a única verdade absoluta, e o resto eles querem excluir e não querem que tenha direito de existir. Então a gente precisa, primeiro, abrir esse novo olhar, incluir a dimensão espiritual. Porque essa visão materialista, ela é predatória. Ela vê um planeta como só algo a ser controlado, ser extraído, ser dominado. Se vê superior, E não se vê como um ser que faz parte, que é integrado. Bom, vamos avançar. Tudo bem até aqui? Agora, voltando para a postura adulta. Então, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O céu desabou, o dilúvio aconteceu, generalizado. 2/3 do estado, hoje tem já 400 municípios atingidos, é uma coisa assim muito avassaladora. Então, o poder público não tinha nem braços, nem informações para poder chegar esse socorro, esse SOS para todo mundo ao mesmo tempo. E o que aconteceu, gente? Veio lá um transatlântico, o maior navio de guerra da América Latina, lá do norte do país, e veio navegando até chegar. Imagine, demorou lá quase uma semana para chegar, Sim, a gente precisou de todo o aparato, todo o maquinário do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, mas esse socorro, a população arregaçou as mangas e foi salvar, e foi resgatar, e foi pedir dinheiro, e foi pedir doação, e a mobilização que teve, que está tendo, é a coisa mais linda de se ver. Essa mobilização da sociedade civil é algo sem precedentes. A gente teve esse movimento na pandemia do coronavírus, a sociedade inicialmente impactada, estava todo mundo do lado em casa, muita gente perdeu emprego, muita gente, que não podia sair para fora, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com comorbidades, os idosos. Então teve uma comoção
nacional para levar donativos, para arrecadar a cesta básica, para ajudar as pessoas que tinham perdido o emprego. Então foi algo muito lindo de se ver, mas nada comparado com o que a gente está vendo agora. Então o que é isso, cara? Esse choque acordou as pessoas, tirou as pessoas do transe. E elas falaram, imagine se elas ficassem de braços cruzados esperando o governo agir, as forças armadas agirem, os bombeiros, a defesa civil. Sim, eles entraram em ação. Eu não vou fazer aqui crítica a ninguém. Eles entraram em ação, mas eles não iam dar conta mesmo de atingir todo o estado. Não tinha aeronave para todo mundo. Muitas cidades ficaram isoladas, sem telefonia, sem luz, sem acesso por terra, porque caíram barreiras, caíram pontes, ficaram completamente isoladas. Então foi a população, a sociedade civil organizada que foi lá arregaçar a manga e agir. Então o que é isso? Isso é postura adulta. Postura adulta é você agir no presente, com base nas emoções que você está sentindo no aqui e agora. Eu não fui diretamente atingida, mas eu vi o sofrimento. Aquilo me atravessou, aquilo me impactou. Os meus neurônios espelho foram lá e sentiram o desespero, a dor daquele cãozinho, daquele bebê, daquela família. E foi lá e doou, e foi lá e arrecadou. Então foi lindo de ver cada um dentro da sua possibilidade, do seu alcance, da sua expertise, se envolveram e ajudaram de forma voluntária, de alguma forma. Então a gente viu grandes influenciadores, né, grandes youtubers da direita, da esquerda, enviando muito dinheiro, mobilizando doações. A gente viu, né, os atletas do surf, de ondas gigantes, virem com seus jet skis para ajudar no resgate. A gente viu profissionais da saúde prestando socorro, prestando auxílio psicológico. A gente viu pessoas, chefes de cozinha, mobilizando também, mobilizando cozinhas, voluntários para cozinhar, para preparar os alimentos. A gente viu veterinários, né, na sua expertise. Então, vou doar o meu tempo, vou cuidar desses cachorros, vou tratar desses cachorros resgatados. Então, cada um na sua especialidade, né? Às vezes não tinha dinheiro para... A gente via comunidades aqui em Curitiba muito humildes, que não tinham dinheiro para enviar donativos, mas ia lá e fazia corrente no WhatsApp, juntava o dinheiro de todo mundo, colocava no carro, organizava os donativos. Então, olha o potencial, o poder que tem a sociedade civil, a mobilização, a vontade de ir lá, botar a mão na massa e fazer. Então, eu sei que está acontecendo lá, não passou essa tragédia, está acontecendo, é terrível, mas o trauma, ele tem as duas polaridades. Ele tem a polaridade do terrível, do imponderável, e ele também, por conta disso, ele tem a outra polaridade, que é a do incrível, do extraordinário. E é isso que a gente está vendo. E agora, trazendo a gente para essa postura adulta, como, né, eu posso ajudar? Como eu posso contribuir para a gente ter um mundo protegido, um planeta Terra protegido? E se a gente ficar no piloto automático, seguindo a nossa vidinha, vou para o trabalho, pego o meu carrinho, vou ganhar meu dinheirinho, vou comprar o carro do ano, vou ampliar minha casa, eu vou ter uma casa na praia. E não estou dizendo que isso não é importante, mas se a gente ficar só olhando para o nosso próprio umbigo, das nossas próprias necessidades, eu quero acumular, eu quero ter mais, qual que é o impacto das minhas ações? Quando eu fui doar e eu enchi meu carro de donativos, eu fui no mercado, comprei, e depois eu olhei, vi o tamanho daquela tragédia, vi o tamanho da minha doação, eu falei, gente, que diferença isso vai fazer? Assim, a gente dá aquela sensação de impotência. A minha ação não vai fazer diferença nenhuma. Eu lembro que, assim, acho que eu fui uma das primeiras a doar, porque eu levei para um posto de doação que era da Guarda Municipal e não tinha ninguém. Não tinha nenhum donativo, assim, ninguém tinha trazido lá antes. E eu fiquei pensando, gente, isso vai fazer alguma diferença? Mas depois eu pensei, não, imagine se eu, um indivíduo, e se todos os 200 e tantos milhões de brasileiros
fizesse esse pouquinho, ou menos do que eu fiz, mas fizesse algo. Ou mão de obra, ou botar a mão na massa, ou enviar dinheiro, ou enviar donativo, ou algo. Imagine o tamanho do poder. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo isso, assim, são as imagens que chegam, que eu fico assim, arrepiada de ver a quantidade de garrafas d'água, garrafas PET estão recolhendo para enviar de todos os lugares, de todos os... O país é o Brasil é continental e a gente vê isso generalizado de todos os estados brasileiros. Então agora eu trago agora para você e me coloco nesse lugar também, como cada um de nós pode fazer, não só para ajudar os nossos irmãos gaúchos, mas contribuir para a redução da destruição do planeta. Não é papo aí tô falando aí, né, esse papo aí de bicho grilo, não é nada disso. Vamos trazer para a responsa o que cada um de nós pode fazer para reduzir, para economizar, se esforçar para combater o desperdício. A gente consome demais, a gente consome em excesso. Nós em Curitiba, não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui em Curitiba, desde quando eu era criança, tem campanha maciça para separação de lixo reciclável. Então já é uma coisa que está incorporada no nosso DNA. A separação do lixo. E mesmo assim, eu vou no supermercado, eu faço uma compra muito buscando comida de verdade, arroz, feijão, macarrão, fruta, verdura, hortaliça, as farinhas, né, que a gente precisa também, que vem de grãos, né, e quando passa no caixa, eu fico olhando a quantidade de embalagem e fico pensando, ou a quantidade de produtos ultraprocessados, para ver se eu estou fazendo uma compra consciente ou não. Sempre que passa a compra no caixa, eu me faço essa pergunta, eu estou fazendo uma compra consciente? Eu estou tentando reduzir embalagem nos produtos que eu compro? Espera só um pouquinho que eu tenho que conectar aqui meu celular. Meu celular tá... Meu celular não, meu computador baixou. Tá desconectado da bateria. A gente precisa tanto de luz, né? Imagina ficar sem luz, pessoal de lá. Incomunicável. Então, gente, é sério o negócio. Eu vou contar um pouquinho da minha prática. Eu já incorporei para minha vida um estilo de consumir menos, de economizar, de reutilizar, de combater desperdício. Eu tenho isso já tão internalizado em mim e com toda essa tragédia eu comecei a revisar todos os meus hábitos de consumo e mesmo assim eu vi que ainda tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. Então eu não sou o exemplo disso, tá? Exemplo disso eu vou trazer. Esses dias eu vi, vocês viram isso? Eu não sabia. A filha da Ana Maria Braga, ela acho que tem uns 3, 4 filhos. E ela criou todos sem fralda. Pensem nisso, sem fralda. Ela tem uma técnica lá, eu não conheço, desculpa, mas eu não sei o nome dela, depois vocês pesquisem. Que é justamente para evitar a produção de fralda. Você viu quanto de plástico tem de coisa de plástico? Imagina que não dá para reciclar fralda. Olha a quantidade, quem tem filho pequeno, quem tem filho sabe a quantidade de fralda que um bebê, uma criança utiliza até desfraldar. O meu desfraldou com 4 anos. Então imagine. Então eu não sou esse exemplo, esse estandarte aí para trazer para vocês, mas eu acho que assim, algumas coisas eu vou trazer para vocês repensarem, tá? Tira a gente da zona de conforto, tá? Essa educação ninguém te dá, não é ensinado nas escolas. A escola, eu vejo assim, a escola do meu filho com muito esforço para trazer essa consciência ecológica, mas ainda é muito superficial, demais. E eu tento trazer essa consciência aqui para casa, não é fácil. E eu quero propor isso para vocês também. Deixa eu ler aqui as mensagens. A Elô, eu não consegui mandar nada além de 10 reais, porque tudo que tenho eu uso, compro de forma muito consciente há mais de 10 anos. É o que eu falei, gente, 10 reais é uma refeição, tá? Então imagine você, alguém, comendo por conta da sua doação. Se todos os brasileiros doassem 10 reais, já pensou o tamanho da transformação? Há mais de 20 anos eu falava de saúde mental e sustentabilidade, todos riam de mim. Tá tudo interligado, gente.
Saúde física, saúde mental, sustentabilidade, tá tudo ligado. Que mais aqui? Estou compartilhando o tempo todo aqui no Insta, em alguns grupos de WhatsApp, de maneira que consegui ajudar. É isso, gente. Quando eu encerrei, a gente já estava falando já de atitudes práticas que nós, sociedade civil, cada um aí, individualmente em suas casas, o que a gente pode fazer para a gente somar esforços. Como eu falei, esse conhecimento não é difundido, não há educação, investimento em educação para as pessoas terem consumo consciente. Porque vocês já sabem por quê, né? Ninguém quer que você tenha consumo consciente. Só o planeta Terra. Só o planeta Terra. Quem que quer que vocês tenham consumo consciente? Eu espero que vocês também. Então, a gente, o que eu tava, só para dar o contexto para quem vai ver isso depois, né? Que não pegou todo o início da live, a gente veio falando do quanto que esse trauma coletivo do Rio Grande do Sul trouxe de uma polaridade, a gente está falando de uma dor, de um impacto, de algo terrível, né? De algo inconcebível, e que ele também traz o incrível na outra polaridade. Que ele também é capaz de tirar a gente do transe e nos acordar para uma nova consciência. E isso já não é algo que virasse, já é essa mobilização da sociedade civil, é algo sem precedentes. Nem na pandemia a gente viu isso. Acho que a pandemia foi um esboço. E na pandemia, poucas pessoas tiraram as lições que precisavam da pandemia. Para 2/3 da população mundial, se não mais, simplesmente tocou o bonde, esquecendo, como se a pandemia não tivesse acontecido. Não alterou nada do seu estilo de vida, de nada. Então, aqui, o que eu queria trazer para vocês agora é coisas práticas, tá? Para a gente sair do transe, para a gente sair do estado infantil e ir para o estado adulto, que é o que esses voluntários lá no Rio Grande do Sul estão fazendo. Eles estão agindo no presente baseado no que eles estão sentindo, nessa necessidade do agora. Eles estão lá arregaçando a manga e fazendo alguma coisa a respeito. Eles não estão sentados esperando o poder público agir. Então, a gente também não pode ficar sentado esperando as grandes corporações, os gigantes do agronegócio, os grandes países desenvolvidos do hemisfério norte tomar uma providência. Então, a gente, como membro integrante desse grande sistema, nós também, algo que é feito em uma pessoa, e outra, isso se dissemina, porque nós somos indivíduos sistêmicos, a gente não é indivíduo isolado, tudo que nós fazemos tem impacto no coletivo, para o bem e para o mal. Então, vai lá, são ações práticas, né? Então, reduzir o consumo, reutilizar, economizar. Eu faço parte, há muitos anos, da Mahikari, que veio lá do Japão, né? Já tem 70 anos aqui no Brasil. E eles têm algo que eles ensinam muito, que acho que é uma cultura muito do Japão, porque o Japão é alvo de terremoto, de tsunami, de vulcão, de grandes movimentos da natureza. Eles estão em cima de 3 placas tectônicas, então eles têm plano de mitigação, de adaptação, de tudo. E deles veio essa cultura de a gente ter uma mochila de emergência. Parece uma coisa assim, né, distópica, mas a gente precisa ter uma mochila de emergência, a gente precisa ter uma caixa de emergência em casa de mantimentos, a gente tem que colocar no carro uma mochila de emergência. Então, imagine esse pessoal atingido se todos tivessem uma mochila de emergência. E o que tem que ter nessa mochila de emergência? Uma corda de 30 metros, um radinho portátil a pilha, porque se dá pau na internet, na luz, você tem um radinho a pilha para saber informação. E informação salva vidas, te orienta, né? Ter água, né? Garrafinhas PET de água, comida não perecível, canivete multiuso, que mais? Vamos ver se eu lembro aqui para vocês. Vela, fósforo. Então, imagine se esse pessoal
Então, esse pessoal que demandou tanto resgate voluntário, porque não tinha nada. Não tinha celular, não tinha telefonia, não tinha, né, luz, não tinha água para beber. Mantimentos básicos para ficar nem 2 dias. Uma capa de chuva também tem que ter nessa mochila de emergência. Então, assim, não é querer ser alarmante, mas assim, a gente tem que aprender também com os japoneses, sabe? Ser precavido. Acho que isso também ajuda a salvar vidas, não a sua, do próximo, né? E reduzir o consumo, gente. Por exemplo, eu estava falando de fralda, né? Que a filha da Ana Maria Braga, eu estava lendo uma matéria de que ela adotou uma técnica que dispensa fralda. Os filhos dela não usaram fralda. Depois vocês vão lá pesquisar de como funciona, achei muito interessante. E eu já fui um meio termo, assim, né? Eu já fui adepta das fraldas de pano, das fraldas ecológicas, reutilizáveis. Então, era feita com tecido feito de bambu, que era um material biodegradável. Eu confesso que, assim, eu não fui completamente certinha. Eu não usei essas fraldas durante os 4 anos que meu filho precisou usar fralda. Mas por pelo menos metade desse tempo eu usei e foi muito bom. Recomendo. Tanto é que, assim, ele desfraudou, eu tinha um monte dessas fraldas, e hoje, não é aquelas de antigamente, hoje tem tecnologia, mas bem bonitinhas, que, enfim, né, se vocês não conhecem, eu recomendo que pesquisem. E depois eu passei para frente, eu doei todas, né, porque é algo que você reutiliza, então, assim, é algo fantástico. Então, aqui em casa, assim, infelizmente, eu não tenho ainda a condição de ter um carro elétrico. É o meu sonho, pelo menos há uns 15 anos, ter um carro elétrico. Então, se você tem condição financeira de comprar um SUV, por exemplo, cara, invista num carro elétrico, um carro híbrido. Eu não tenho, eu tenho um carro flex e eu sempre opto eu priorizo o uso de etanol. Eu trabalho em home office, então meu carro fica na garagem de casa a maior parte do tempo. Eu procuro economizar a luz, sabe essas coisas simples, de você não, né, não ficar acendendo um monte de luz na casa, usar pouca luz, chega assim no final do dia, vai desligando as luzes, vai acendendo vela, até ajuda, né, a fazer a higiene do sono, você já ir tirando essa luz branca que faz muito mal para a saúde, para a produção de hormônios do sono. São detalhes assim, sabe? Não pegar sacola plástica quando você vai fazer compra no mercado. Esses dias eu usei muito o eco bag por muitos anos, eu fui relaxando, a gente vai entrando no piloto automático, né? Eu fui relaxando e daí eu cheguei ao ponto de deixar acumular em casa um monte de sacola plástica, sem saber o que fazer com aquilo. Eu falei assim, gente, olha isso. E daí eu tomei vergonha na cara e deixei, porque sempre assim, né? A pessoa colocava a compra na sacola e ficava olhando assim, gente, por que eu não lembrei de trazer a coberta? Por que essa pessoa tá colocando na sacola? Eu me sentia muito envergonhada. Tomei vergonha na cara, coloquei minha eco bag de novo no carro para deixar sempre na mão, deixo uma aqui em casa sempre na mão. São várias questões, por exemplo, embalagem, gente, essas embalagens de plástico, de PVC não são recicladas, custa muito caro reciclar. Então a gente vê isso assim, não tem onde pôr toda essa quantidade de lixo que as empresas não têm interesse em reciclar. Então eu opto sempre por comprar refil. Sabe aquelas embalagens grandes de amaciante, de detergente para roupa? Eu compro aquele produto concentrado, diluo, ou aquela embalagem, né, aquele sachê de refil, eu sempre compro lá e sempre reutilizo as que eu tô em casa. Então são coisas assim pequenas, sabe? Comprar as coisas, tentar ter carbono zero, comprar as coisas do seu entorno, não ficar importando produto da China, comprando Shopee, comprando AliExpress. Vocês têm noção, gente, que isso vem da China por navio, cruza o Oceano Atlântico e em grandes transatlânticos, grandes embarcações consomem diesel marítimo. O diesel, o óleo diesel marítimo é altamente poluente. Não é o mesmo diesel que é consumido na cidade. Porque como ele é super cancerígeno, na cidade tem uma série de políticas
de saúde que foram reduzindo a quantidade de produtos cancerígenos do diesel. Esse diesel foi sendo tratado para reduzir nem tô falando de CO2, né, gente? Tô falando de reduzir compostos cancerígenos, que ainda tem muito. Por isso que o ar que se respira em grandes cidades causa inúmeras doenças, inclusive câncer. Então, o diesel marítimo não tem nada dessas especificações de saúde, porque assim, não interessa a saúde da fauna marinha, interessa só a saúde do ser humano. Então, que se dane os animais do oceano. Então, gente, compre produtos aqui. Pare de ser refém de moda. Essas fast fashion de toneladas de essas roupas que duram nem uma estação. Eu olho para o meu guarda-roupa e assim, é só vocês verem aqui os meus vídeos, né? Eu sempre estou usando as mesmas roupas. Eu uso as mesmas roupas há 10, 15 anos. E eu, graças a Deus, eu pude comprar roupas melhores, roupas assim que não são clássicas, não são tipo da última moda, entende? E tem uma qualidade ok. Tanto é que essas roupas estão no meu guarda-roupa e são usadas há 10, 15 anos, 20 anos. Eu tenho a roupa mais antiga, eu tenho um casaco de lã que tem pelo menos, deixa eu ver, 25 anos e tá intacto. É sobre isso. Então, cuidado com a obsolescência programada. Todos os produtos que vocês usam hoje, o nosso querido celular que eu tô falando aqui, tem obsolescência programada. Eles são feitos para pifar em um ou 2 anos no máximo, para você ter que comprar outro. É sobre isso, gente. Não precisa ser o radical da coisa, sabe? Reduzir. O que eu posso fazer um pouco hoje? Eu sou carnívoro, eu gosto de comer carne. Será que você não pode reduzir? Ficar um dia na semana sem comer carne? Ou vou comer carne, não vou comer carne vermelha, vou comer carne de frango. Frango, assim, não vou nem entrar na crueldade animal, não vou entrar nisso, tá? Mas eu estou falando assim de recursos naturais. Você para criar frango em termos de metro quadrado, quanta proteína você faz em metro quadrado, se você for fazer criação de carne de frango ou de qualquer outra ave. Agora, uma criação bovina, carne de corte, carne bovina, um boi para chegar no ponto de abate, quanto de passagem ele necessita, quanto de ração animal que ele necessita, quanto de água ele necessita. Então, assim, de devastação de meio ambiente para ter gado e ter gado. A maior parte das plantações hoje, das monoculturas, são para alimentação animal, para ração de porco, para ração bovina, para ração de ave. A maior parte. Então, a gente é responsável por isso. O que a gente come, a escolha do que a gente come. E eu sempre me pergunto por que a gente, nas grandes cidades, a gente não tem plantio de árvores frutíferas. Imagine todo o território. Curitiba é uma cidade maravilhosa, arborizada, com inúmeros parques. Imagine se esses espaços públicos, parques, praças, tivessem grandes plantações de árvores frutíferas. Eu vi esses dias, eu estava caminhando na rua e eu vi um prédio, né? Eu vi um prédio com um jardim pequeno, um gramadinho pequeno na frente, mas ele tinha uma árvore, uma mexeriqueira abarrotada de mexericas. Abarrotada de mexericas. Alimento. E do outro lado o prédio lá com 3 pinheiros japonês, ornamentais, lindos, mas qual que é a utilidade deles? Eu não sei sequestrar CO2. Né? Por que a gente não tem hortas nos edifícios, hortas urbanas, nas praças, hortas comunitárias, né? Se toda a rua tivesse ali suas árvores frutíferas. Sabe, esse tipo de mentalidade, né? Vocês assistiram? Eu achei muito interessante. Quem não assistiu o Fantástico, se puder assistir reprise o Fantástico desse domingo, foi sensacional. Mostrando, né, o que New Orleans, que é a cidade americana que foi atingida pelo furacão Katrina em 2005, que alagou 80% da cidade. O que eles aprenderam com esse trauma? O que se modificou, né?
E assim, nada. A mentalidade antiga é vamos colocar dique, vamos controlar a natureza. Vamos erguer diques para que a cidade está abaixo do nível do mar. A cidade é litorânea. Como que se controla a natureza com dique? Me diga como. 600 pessoas morreram na cidade, parece que eles não aprenderam nada. E daí, assim, lá na China, né, um arquiteto está revolucionando, pensando em realmente mitigação, em adaptação das mudanças climáticas, criando cidades esponja, com áreas de banhado, com áreas alagadas, né, pântanos com espécies vegetais nativas que possam drenar essas águas de enchente, né? Jeitos diferentes de projetar cidades. Então, claro, a gente no microcosmo a gente pode fazer uma transformação, uma revolução. E eu queria trazer para vocês essa mentalidade, né? A gente, como adulto, pode fazer diferença. A Elo que estava aqui colocou assim: nossa, eu só tinha R$10 para doar. Então, essas medidas que eu disse para vocês que eu faço, ela falou que não tinha, né? Imagine se todo mundo fizesse isso, se todo mundo aqui que tá no Brasil arregaçasse as mangas que nem estão fazendo agora, lindamente, de doar, de se voluntariar, de reduzir consumo, de fazer as suas próprias mitigação, né? Como que eu posso reduzir carbono? Como que eu posso desembalar menos, né, e descascar mais na minha alimentação? Mesmo separando lixo, a quantidade de lixo reciclável que eu produzo por semana, só a nossa família, eu fico escandalizada com a quantidade. E porque eu sei que aquilo lá custa dinheiro para reciclar. E que eu sei que nem tudo vai ser reciclado. É absurdo. E eu olho para o supermercado e me dá muita raiva olhar assim que eu fico refém, eu não tenho muita opção. Como é que eu vou comprar produtos sem tanta embalagem? Eu tento priorizar, eu vou nas lojas de produtos naturais a granel, que é um jeito também de você evitar embalagem, aquelas embalagens difíceis de reciclar, né? E tento reutilizar o máximo de coisas que eu posso, consumir pouco, eu tenho uma vida confortável, mas eu não tenho esse tipo de extravagância, sabe? Então, as pessoas hoje que têm mais dinheiro podem fazer mais, podem fazer algo, né? Precisa despertar consciência, né? Como que eu posso reduzir? Como que eu posso reciclar, economizar na prática? Tá bom, gente? Isso é pensar sistêmico. E eu deixo uma dica aqui. Se você quer realmente sair da sua bolinha, da sua vida, do que você faz, né? Nem sei o que acontece, da onde vem a comida que eu como, da onde vem o produto que eu consumo, a roupa que eu visto. Para vocês poderem sair, pensar além, eu recomendo fortemente a série documental que está no Netflix, que é A Vida no Nosso Planeta. É esse o título do... Ele foi lançado recentemente, deixa eu pegar aqui, né? É uma série de documentários sobre a natureza, lançada na Netflix. Deixa eu ver se eu consigo ver o ano dele. O primeiro episódio foi lançado nos Estados Unidos em outubro de 2023. Então, assim, é recentíssimo, não tem nem 6 meses, né? A vida no nosso planeta, tá? Então, ele fala, o planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Eu até deixei um Reels hoje chamando para essa live, belíssimamente narrado na voz da Maria Bethânia, falando do planeta Terra, né? De Gaia. Esse planeta que tem 4 bilhões de anos, que é um oásis em meio a esse universo inóspito que nós vivemos, que nós desconhecemos e vivemos nessa pedra, nessa rocha que gira em torno do Sol, com uma fina película de atmosfera que permite que a gente exista aqui. E a gente está destruindo essa película.
a nossa atmosfera. E esse documentário, ele traz belíssimamente essa visão sistêmica de toda a evolução geológica do nosso planeta, depois a evolução dos biomas, do reino vegetal, depois, né, o reino animal, de como foram todas as etapas, todas o passo a passo da evolução da vida nesses 4 bilhões de anos, até chegar no ser humano. Todas as extinções em massa que aconteceram, foram várias, e a gente, como ser humano, estamos protagonizando a 6ª extinção em massa do planeta Terra. A gente sabe que o planeta Terra vai sobreviver, e a gente assistindo esse documentário, a gente sabe exatamente que o planeta, acontece coisas inimagináveis e o planeta segue evoluindo. A vida segue evoluindo, se adaptando. Nem todas as espécies sobrevivem, né? E a gente quer ser essa espécie que sobrevive. E então é lindo de ver. Eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque dá essa visão sistêmica de como a planta depende do reino animal, o reino vegetal depende do reino animal, e como o reino animal depende do reino vegetal, de como todos são interdependentes. Nós somos interdependentes e a gente age e pensa como se nós não fôssemos, como se a gente fosse superior a tudo. A gente está em rede, isso é sistêmico, isso é compreensão sistêmica, isso é visão sistêmica. O todo afeta o indivíduo e o indivíduo afeta o todo. E agora, para finalizar, vocês que assistirem aqui, né? Eu não sei se infelizmente a primeira parte da live vai ficar registrada, mas eu deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem o meu curso e a minha mentoria online Por uma Vida Sem Amarras, que é uma introdução à visão sistêmica. Não é um curso de formação para você ser constelador, para você trabalhar como terapeuta sistêmico, não. Ele foi pensado desde o início para levar esse conhecimento, para democratizar esse conhecimento, porque essa ciência espiritualista que eu falei lá no início, que a gente precisa transformar essa ciência materialista em ciência espiritualista, essa ciência que integra mente, espírito, corpo, emoção, sistema, ecossistema, tudo, a gente precisa desses novos cientistas e nós precisamos desse olhar sistêmico. Por isso que eu criei esse curso, essa mentoria. Então são mais de 12 horas de conteúdo, de aulas gravadas e mentorias quinzenais ao vivo comigo, com muito exercício, meditação, exercício sistêmico, constelação. Então ele é para você incorporar esse olhar na sua vida e realmente transformar a sua existência em todas as áreas da vida. Eu vou deixar o convite para vocês conhecerem mais. No link da minha bio, vocês conseguem acessar mais informações sobre esse curso. Ele tem um valor super acessível. Pode ser dividido em 10 vezes no cartão. Então fica super acessível para vocês. E é um jeito também de vocês interagirem e terem a minha guiança nesse processo. Como eu faço para adaptar essas leis sistêmicas na minha vida, no meu cotidiano, na minha área dos relacionamentos, na minha área, na minha relação com os meus filhos, na relação com os meus pais, na minha relação com o dinheiro, na minha vida profissional. Como eu faço para integrar tudo isso? E vocês têm a minha guiança através dessa mentoria. Quem não quiser a mentoria, tem aí um valor mais ainda acessível, que daí você tem acesso somente ao curso com as aulas gravadas, mas que também já é assim um avanço gigantesco, né? Então, todos os anos de trabalho nessa área terapêutica, todos os cursos que eu fiz, as formações, os treinamentos internacionais, as horas de workshop que eu participei, então todo esse conhecimento eu condensei e adaptei para pessoas leigas, para você aí de casa, para poder se beneficiar dessa visão sistêmica e ter principalmente autonomia, para você sair desse vitimismo, de achar que a solução sempre está fora, sempre vai estar no outro, não, para você se empoderar. Então essa é uma conversa, essa é uma live de empoderamento, não de vitimismo, é para estimular vocês a saberem qual que é o poder de cada um, né? E aquela coisa, lentamente,
passinho por passinho, lentamente, até que, de repente, algo grande acontece. Tá bom, gente? Obrigada pela audiência, pela presença aqui de vocês. Peço do fundo do coração que vocês possam compartilhar esse conhecimento, porque ele não é um conhecimento que as pessoas querem que sejam democratizados. Não é interesse das grandes corporações, não é interesse do governo, não é interesse de ninguém, tá? Só do nosso planeta e da nossa espécie, da nossa sobrevivência. Então, compartilhe, tá bom? Beijo e até uma próxima.